muito boa tarde, gente linda! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A partir de agora você está aqui no Multiverso, na 92 Rock Pop. O Multiverso nos conecta. Eu, Gica Tskoski. E eu, Ale Koga. Estamos com você até as 6 horas da tarde. Tudo bem, Ale? Tudo. Como é que passou o seu dia ontem? Terminou bem? Foi ótimo, foi maravilhoso aqui com você. Fim de tarde, transtornado, depois sair pra jantar com a família. Fechou com chave de ouro, eu gosto. Então. Que bom. Comi que muito, bom. muito. Que bom. É ruim quando a gente come e se arrepende depois, né? Segundo a nossa psicóloga que veio aqui outro dia, ela falou que não é bom comer com cu e sentir culpa, né? Eu não comi com culpa. Eu Mas comi você se sem arrependeu culpa. de comer demais? Ai, que eu fiquei demais, muito cheia. Mas você não faz isso sempre, né, Gi? Não. Você é super regrada, né? Não, Mas é ruim, saímos tudo torto o restaurante. Eu e meu filho dizendo que saía comer sushi depois de 3 meses. 3 meses, segundo ele. Se perguntar pra ele hoje, ele fala, vamos, mãe? Vamos comer sushi, filho? Bora! Eu sou igual ele, se deixar eu como todo dia. Agradeço o carinho de todos, né? Todos que mandaram mensagem. Muito legal a gente receber essa energia positiva. É isso aí, né? O multiverso é isso também. Energia, troca de energia. Aqui a gente tem informação, descontração, prestação de serviço e a sua interação, né, Ale? Que é muito importante para nós. Eu sei que é um clichê, né? A sua opinião é muito importante para nós, mas é verdade. Não, porque assim, rádio é isso, pessoal. Aqui na rádio a gente tem uma série de músicas que é algo fantástico. É uma série fantástica, né? Concordando corretamente. Mas, e também esse bate-papo, né? É a ligação dos comunicadores com as pessoas, né? E isso faz a diferença. Exatamente. Então, quem quiser colaborar com a gente hoje e vir pra festa é 984410010. Manda uma mensagem aqui que a gente vai estar a postos já pra ler todo mundo que vai mandar mensagem e compartilhar esse momento, né? Porque a gente faz tudo isso em conjunto. Eu, você, eles, então, que comece o multiverso. Eles, vós. Não, faltou voz. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Isso aí, gente, mas era difícil esse voz, hein? Conjugar esse voz era difícil. E olha que aqui no Sul vocês ainda conjugam o verbo de maneira diferente, né? De mim, ali em São Paulo, vocês ainda colocam o fostes, viestes, né? É raro o pessoal acertar, porque daí a gente fala tu. Isso, aí conjuga de acordo com o tu, né? E a conjugação do tu é complicado, né? Ninguém fala voz, mas o tu sim. Daí eu brinco no Transtornados, mas quase ninguém fala. O pessoal fala, concordo tu com o da terceira pessoa. Isso, aí fica errado, né? Fica. E então a gente erra bastante. Mas, enfim, português é difícil, né? Eu lembro que teve uma colega minha de São Paulo que uma vez eu falei pra ela escutar, acho que foi a gente aqui. Ela, meu Deus, como vocês falam chique, né? Eu falei, não, que lá falo tu. Aí quem concorda o verbo corretamente fica lindo, né? Exato. Fica bonito. Tu estás bem. Tu estás bem, Ale, tu estás bem. Aí Tu fostes. Tu fostes, é isso aí, pessoal. Oh, meu Deus, já 8441 984410010. Opa, vamos lá. De novo. Volta 984410010. É que hoje eu voltei pra TV. Aí tem o celular da TV que tem que falar. É o celular da rádio, é o meu celular. Gente, eu esqueço. Você não passando o seu celular pessoal no ar, tá tudo certo. Tá tudo certo, gente. Interaja. Já tem interação e a gente vai ler. Bora lá, vamos ver aqui quem tá participando. O nosso Arildo Matos. Não falha uma. Fantástico, né? Eu vou ler todos os dias. Já estamos indo pra Gaivota? Já tá levando a gente pra Gaivota? Segundo a gente sabe da logística dele, ele sai de Forquilinha pra Gaivota, nesse horário. A gente já tá na estrada. Boa tarde, Gig Koga, marcando presença, Arildo Matos. Obrigada, querido, pela sua interação. Ele já tá respondendo aqui, ó. Nós temos o Van também maravilhoso, que tá mandando fotinhos. O Van tá aqui desde manhã interagindo. Ele tem fotos da Billboard, Metallica exclusiva, uma reportagem. Que legal. Enfim, muitas coisas legais, viu, Van? E eu tenho que fazer aquela sugestão, a gente tem que fazer aquela entrevista que você sugeriu sobre as bruxas de Florianópolis. Legal, muito obrigada pela participação, ó, de Capivari, Forquilinha, Balneário Gaivota, Criciúma, Tubarão, a gente tá por todo lugar. 98810 8441 984410010. Bafo caso, que eu vou virar pra mim aqui que eu não sei o telefone. E é isso aí, o pessoal interage. Muito obrigada a você que tá nos levando de carona, tá indo pra praia, tá voltando da praia, indo buscar os filhos na escola, voltando do trabalho. Por falar em buscar em filho das escolas, aulas, né? Atenção, a gente vai receber aqui no estúdio, já está no backstage, inclusive, o fonoaudiólogo, o Giovanni Kubiak. Ele que vai falar
falar aí da importância da fala na questão do retorno às aulas, as dificuldades da fala das crianças, as crianças que respiram pela boca, né? Tem muitos malefícios. Nós vamos entender um pouquinho essa questão da fala, que é algo que preocupa bastante os pais. Então o pessoal tem que ficar ligado aí, porque são informações que a gente às vezes na corrida do dia a dia não percebe. Não percebe, né? São situações que a gente não percebe. E essas informações vão ajudar. Sim. Então já, entrevista com o fonoaudiólogo Giovanni Kubiak. Também no programa tem previsão do tempo com o climatologista Ronaldo Coutinho. Hoje ele se estendeu, viu? Tá grande o negócio. Será que vai vir? Ah, meu Deus. Será que o carnaval vai ser com calor, com chuva? Olha, Rita, eu me lembro que frio, que com domingo sol. A máxima vai ser 37 graus. Nossa, não é então muito acho legal. que ele deve estar contando pra gente que o carnaval vai ser de muito sol e calor. Eu já voltei a trabalhar plenamente. Eu acho que eu quero frio agora. Agora eu quero frio, não quero acho mais que agora calor. Só vai ter calor. Enjoei do calor, né? E você gosta de calor? Já perguntou que você também já enjoou de calor? Vai ser a pergunta. É que tudo que é extremo não acaba enjoando, né? Acho que a gente tem que, como você disse, as coisas ou bem determinadas, ou um pouquinho de cada coisa, porque todo dia calor é ruim, todo dia chovendo é ruim. Tempo cinza com calor é chato. Agora porque se o céu tá azul, pelo menos. Agora o cinza com friozinho tem o seu bom. Frio com sol também é bom, hein? Aquele céuzinho azul, você cheio de blusa. E deve vir uma friaca por aí. Este inverno. Se seguir, a gente sempre segue a linha. Você sempre fala, é verdade. Que ocorre no hemisfério norte. Né? E lá existe uma tendência e a gente teve inverno rigoroso, né? Exatamente, muita neve. Aqui a gente não vai ter neve, evidentemente, mas pode ser que vai que, né? Vai que a neve desce a serra. E o Van tá dizendo, metal extremo é ótimo. E você tá com uma camiseta do Iron Maiden. O Iron Maiden é metal? Pode ser considerado. O que ele é considerado? É um rock metal. Rock metal? Pode ser. É que é muito. O Iron pra mim é uma entidade, né? Ele é clássico. Sim. Ele meio que. Quem gosta do extremo, quem gosta de qualquer outro estilo de rock, o Iron ele contempla todo mundo, sabe? Ele já virou uma banda que é meio que universal, não importa o nicho que a gente goste. Tá bom. Mas não sei se o Van vai concordar, porque o Van gosta de death metal, o Van gosta de outras coisas assim. Mas eu acho que ele deve ser fã de Iron também, né? O chefe Samuel Alano manda mensagem aqui, fala buenas, chefe. Aqui, ó. Chefe. Tô fazendo até uma continência pra você, chefe Samuel Alano. Buenas, Iron é uma lenda. É lenda. Iron é muito bom. Iron, Metallica, AC/DC, essas bandas clássicas, eu acho que elas extrapolam qualquer título, qualquer rótulo que a gente possa dar. Elas são universais, não tem alguém que fale que não gosta. São extratemporais também. Atemporais é a palavra certa, né? Atemporais, porque estão sempre. E a gente não vê mais essa renovação, como o Dino sempre fala. Exato. Aqui, né? A partir depois do começo dos anos 2000, a gente já não vê esses movimentos. A gente falou hoje no Rock Resenha, né? Como a safra de 90 teve ótimos lançamentos, 90, 91, foi onde foi muito rico nessa questão de vir novas bandas, álbuns icônicos. E depois disso, infelizmente, a gente não teve mais isso, né? A música tá carente, principalmente o rock, carente de novas bandas, a ascensão de novos ritmos. O Van mandou alguma coisa do Iron Maiden aqui. A foto, só porque a foto tá meio embaçada. Depois tá meio embaçada, meio embaçada. Mas eu acho que é um livro, um vinil. Vinil, talvez? Eu acho que é um vinil. Pelo que eu tô vendo aqui, eu acho que é um vinil. Mas ele tá muito retangular pra ser um vinil. O vinil é mais quadradinho. Então deve ser um pôster. David... o chefe Samuel Alano já bateu uma foto com ele. Olha aqui, ó. Deixa eu ver. Como é que se pronuncia? Dave Murray? Dave Morrow. Morrow, desculpa, gente. Olha só. Deixa eu ver. Vem aqui, ali, ó. Eu não consigo mexer aqui, mas eu acho que é. É sim, né? Se o chefe é fã de rock... Cozinhou pra ele, não mesmo. Não acredito, chefe. Vem contar essa história aqui no Multiverso. O que ele comeu? Lembra, chefe? Você fez o quê? Ele gostou de alguma comidinha? Onde é que foi isso? Deixa ele vir contar essa história. Tá bonita essa foto, hein? Ele já mandou uma vez aqui, bem legal, bem legal. O Van tá respondendo aqui pra saber o que é e a gente tá interagindo. É assim, o Multiverso é assim. O pessoal vai trazendo elementos pra nossa conversa, o seu happy hour. Quem é fã de Iron, manda um oi aí pra gente no WhatsApp, no 984410010. Tá bom, eu e a Lê hoje não estamos muito legais, né? Materiais de todas as fases. São mais de 500 páginas de Maiden. Olha só, ele guarda material, reportagem. O Van, ele é fantástico. O acervo em pessoa. O Arildo também dizendo que o Iron é muito bom. E o chefe Samuel Alano ainda não botou o que ele cozinhou pra ele. Mas a gente daqui a pouco já vai saber qual é a comida preferida do nosso querido Dave Morrow. Ele é o guitarrista, um dos guitarristas do Iron, né?
Megadeth. Também sou fã, gosto. É banda também? É banda de metal. Eu tô conhecendo tanto do rock aqui. Pois é. Que eu conheci o clássico. Alguma coisa alternativa por conta da minha fase dos anos 90. Mas assim, eu tô adorando saber a história da música, porque se confunde com a nossa história. Sim. Com a história do comportamento humano, né? No sentido de movimentações sociais, de posicionamento na sociedade. Épocas, né? Que marcaram e que constroem uma sociedade Sim. pro futuro, né? E a gente tava falando hoje de manhã no Rock Resenha, né? O quanto essas bandas, elas têm uma conexão afetiva, né? Então, muitas vezes a gente não gosta tanto do estilo, mas ela marcou uma época tão legal da nossa vida que a gente passa a gostar da banda porque a gente cria uma conexão emotiva com ela. E eu gosto muito disso da música, né? Ela, pra mim, ela tem que ter conexão. Óbvio que eu aprecio música também pela musicalidade, pela sonoridade, mas... por exemplo, se eu escuto uma música que a melodia é legal e a letra não é tão legal, eu já não gosto tanto. O Alexandre Costa fala o seguinte: boa tarde, Iron Maiden é a melhor banda de heavy metal. É isso aí, heavy metal. Viu? Bom demais. Obrigada, viu? Obrigada, Alexandre. O Alexandre que está interagindo conosco, assim como outras pessoas. 984410010. Ale, o que você traz de destaque hoje no seu giro de notícias, na sua reflexão? É o momento da Lê. Então, faz tempo que eu não trago... geralmente a gente fica batendo um papo aqui, né? Vai para um lado mais de reflexão, mas hoje, até porque eu vou aproveitar a presença do nosso convidado, que vai falar muito sobre esse ambiente escolar, e me chamou a atenção que cada vez mais as escolas no Brasil estão aderindo ao movimento de que estão proibindo completamente o celular. E aí isso é um debate que eu acho que tem que ter, porque envolve vários pontos de vista, várias questões. Mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, os alunos da rede pública municipal, eles não podem mais usar os aparelhos durante a sala e nem no intervalo. Eu já acho radical. Em São Paulo, a conexão Wi-Fi ou cabo bloqueia a abertura de redes sociais, streamings e TikTok. Então, assim, não existe um consenso. Cada um está fazendo do seu jeito, porém é notável que o uso de celular no ambiente escolar está causando danos e está prejudicando, né, o ensino, está prejudicando a experiência da criança e do adolescente na escola. Você é a favor ou contra, Lê? Então, eu sou contra o celular dentro da sala de aula. Eu acho que enquanto a criança, o adolescente, até o adulto está numa sala de aula, hoje eu sei que já é muito difícil a gente conseguir reter atenção num lugar só. Mas eu acho que se eu tô ali na sala de aula, se a criança tá lá, o adolescente tá lá, ele tem que estar lá. A gente, na nossa época, a gente não tinha opção de desviar a nossa atenção. A gente desenhava, a gente dormia, a gente baixava a cabeça. Mas o celular, além dele prejudicar a retenção de atenção na hora da aula, ele prejudica também essa questão que a gente já trouxe especialistas aqui para falar da memória, da atenção, retenção do conteúdo. Então, assim, é complicado. E esse movimento vem no Brasil, nos Estados Unidos, em países como Portugal, Espanha, Finlândia e Suíça. Eles já é um movimento contra smartphones muito mais agressivo do que a gente está vendo aqui. Então, eu acredito que mundialmente, daqui a pouco, essa vai ser uma pauta recorrente. Como é que a gente lida com o celular dentro do ambiente educacional? É complicado. Eu sou contra proibir a pessoa utilizar celular. Não utilizar, mas estar com ela. É porque assim, uma coisa... Eu concordo que dentro da sala de aula, sem celular. Sim. Sem celular no sentido de que a pessoa pode deixar na mochila e vai prestar atenção. Ok? Mas assim, proibir usar o celular depois, tem que chamar o pai, e aí a pessoa se comunica com o celular, tal. É um debate complicado, porque a gente não sabe usar o celular. E não é só criança e adolescente, ok? São adultos, os adultos. Então, hoje você vai no restaurante, a pessoa tá só no celular. Mas sabe qual que é o problema de não usar o celular, Gica? A gente já falou, acho que, não lembro se é aqui no Multiverso ou se numa outra pauta com você, do FOMO. Que é aquela fear of missing out. Sim, nós já falamos. Que é esse medo de eu estar perdendo alguma coisa quando eu não estou conectado e não estou olhando pro meu celular. Se você deixar o seu celular 1 hora na bolsa, enquanto a gente tá aqui no programa, a gente não tá vendo mensagem, eu não fico ansiosa por causa disso. Só que a maioria das pessoas teria um pânico de saber que nessa 1 hora pode chegar alguma mensagem, e não perde. O que é importante, dá um jeito de chegar até você. Eu acho que é um trabalho interdisciplinar de educação de todos. Sim. Todos, de todas as gerações, né? Todas as gerações. Porque é o que a gente, por exemplo, eu tive a experiência como professora na pandemia, onde era obrigatório a conexão do aluno através de telas, né? A gente ficou... E aí? Eu ia proibir, mas quando a gente voltou pro presencial, as telas não ficaram em casa. Os alunos continuavam usando o celular para ver outras lives, para ver outros conteúdos que estavam sendo transmitidos, mas
o compromisso dele era comigo na sala de aula. Eu, como professora, era muito complicado. Eu não tinha autonomia para poder proibir e, ao mesmo tempo, eu não tinha argumento para que ele não usasse na sala de aula. E aquilo me incomodava muito. É complicado, viu, gente? Tem vários pontos de vista. O smartphone é a extensão da sua vida. Se é a extensão da sua vida, você leva junto com você. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas não têm maturidade para utilizar e separar as coisas. Eu não estou falando no ambiente escolar, mas também no ambiente fora da escola, nas profissões. Quantas empresas se incomodam com funcionários que só ficam em celular? Também, eu conheço muitas empresas que proíbem. Então, assim, é complicado, né? É muito complicado mesmo. E tem até uma informação aqui na matéria que diz que 7 em cada 10 crianças de 12 anos têm um celular próprio. E que o Brasil lidera o ranking mundial de uso de smartphones entre jovens, com 95% dos adolescentes teclando, quase 20% acima da média global. É um debate. Vamos ver como é que vai ficar em Santa Catarina. O Rio de Janeiro já estava acompanhando. E assim, eu não sei, eu acho que não é por aí. Você não pode usar o celular na aula, mas proibir de levar na mochila, de estar carregando, enfim. Eu acho que o importante, talvez, pra gente amarrar o debate aqui, ou pelo menos falar. Só pra concluir, porque a gente não deveria nem estar debatendo isso. O celular dentro de aula, não. Então, eu acho que o que levanta o debate, que eu acho que é legal, são os excessos. Então, tudo que é excesso, o excesso de proibição é ruim, o excesso de uso também é ruim. Como é que a gente vai chegar no meio termo? Então, a criança ou adolescente, ele vai deixar o celular na mochila e na sala de aula não vai mexer, mas vai pro intervalo, pega. Então, acho que é como você falou, tem que ter uma educação dos professores, da escola, do aluno, também, dos pais. É um trabalho multidisciplinar ali. E os próprios pais, às vezes, não sabem utilizar. Então, assim, fica complicado mesmo. Gica, eu já vi pai que não quer que o filho fique longe do celular, porque o pai quer acessar o filho toda hora quando ele tá longe. Isso também é um problema, né? Exatamente. Através de aplicativos você consegue rastrear, né? Exatamente. 984410010, belo debate. Você é contra ou a favor de celular na escola? Isso no sentido de saber usar, né? Nos horários certos, né? Contra a favor, 984410010. O chefe Samuel Lano disse que ele comeu filé de badejo, tá? Que é o ciabés, com vegetais e bebeu ai, chefe. Será que eu vou pronunciar certo? É um Velvet-Clicquot, é assim? E agora, manda um áudio pra gente, como é que se pronuncia essa bebida. Bom demais saber que o nosso povo faz a diferença nesse mundão do rock pelo nosso mundo. Depois eu vou mandar uma mensagem pro chefe pra ele vir contar essa história ao vivo aqui, que ele cozinhou pro Iron Maiden, a gente não tá sabendo. Com certeza. Agora são 5h20, vamos fazer a nossa primeira pausa. Voltamos já com a entrevista com o fonoaudiólogo Giovanni Kubiak, para falar sobre as dificuldades da fala das crianças, respiração pela boca, retorno às aulas, quais sinais que a gente tem que detectar aí, os pais principalmente, óbvio, que os filhos estão precisando de uma ajuda profissional. Intervalo e voltamos já, não saia daí. Estamos de volta com o Multiverso na 92 Rock Pop. O Multiverso nos conecta e você interage conosco através do nosso WhatsApp 984410010. Inclusive, dá para interagir com a gente de uma forma a consumir os nossos conteúdos através da nossa plataforma, Lê. Sim, tem o site da 92rockpop.com.br. Lá tem todos os programas do Multiverso, do Dino, do Mano, do Transtornados, notícias do mundo do rock. Então é um portal bem completo, dicas de livro, dicas de filme. Pode interagir com a gente por lá, pode interagir com a gente pelo YouTube. Todos os programas estão no YouTube também, @programa Multiverso, Instagram @programa Multiverso, Instagram @Gisele Tchaikovsky Miller, Instagram @Lê_Koga, Instagram @92rockpop. Não tem desculpa para não interagir com a gente. Pode fazer até sinal de fumaça aqui na frente. Pode. Eu adoro. Mandar uma coruja. Buzinar, montar uma coruja, enfim. O que você quiser. A gente tava precisando da Lê, né? Porque a Lê cuida dessas coisas, você sabe, você que acompanha a gente. A Lê, pra mim, é a melhor profissional, é uma das referências do nosso Brasil, está aqui conosco. Então a gente vai utilizá-la muito. Eu vou colocar a 92 em tudo quanto é lugar, pra não ter desculpa pra não escutar e pra não interagir. É isso aí, ó. 984410010, celular na sala de aula, pergunta o Van aqui. Contra, mas poderia ter um trabalho de pesquisa com atualização do mesmo. Aí poderia funcionar, mas sempre com supervisão. A questão é essa, gente. No isolamento social, o jovem, a criança teve que ir pra dentro do digital para aprender. Como é que você vai tirar agora de fato, né? É que falta maturidade
no todo. E essa geração mais nova, ela já nasce digitalmente ativa, né? Ela já nasce, isso aqui é automático. Para ela não existe vida sem tela. Então é complicado. Até eu vou aproveitar nosso convidado aqui, já vou queimar a largada antes de apresentar ele. É isso aí, sem protocolos. Porque você concorda, Giovanni, que o uso das crianças e adolescentes do celular também é uma forma de atrapalhar o desenvolvimento da fala, porque elas não falam tanto, elas digitam ou falam errado porque vem errado na internet? O que acontece, né? Nós temos que pensar o celular como uma ferramenta. Tá. Então, por exemplo, quando você está falando de uma criança pequena, abaixo de 4, 5 anos, nós estamos dizendo que é um problema para o desenvolvimento dela, porque justamente ela não tem maturidade, mas principalmente porque o celular é uma mão que só vai. Ela não devolve nada, quer dizer, eu não consigo ter troca. Tá. Para o desenvolvimento cognitivo dessa criança, para o desenvolvimento de fala, passa pela troca. Tá. Eu aprendo pelo exemplo. Exatamente. Né? Então eu aprendo a fazer pelo exemplo, aprendo a falar pelo exemplo, mas eu preciso do outro. Sim. E o celular só vai me entregar coisas, né? E sem filtro ainda, sem filtro. Então, quando a criança tá ali no celular, na tela, ficcionada com aquilo ali, porque é muito legal. É muito colorido. O mundo é sem graça, né? Mas ali tem tudo. Tem cor, tem música. As crianças são seres musicais, então tem música, tem cor. É claro que é mais legal. Tá. Só que ele não te devolve nada. Não devolve. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o fonoaudiólogo Giovanni Kubiak. Ele que é da Clínica Estímulos. Ele que não é criciumense, é de São Bento do Sul. São Bento do Sul. E mora há quanto tempo aqui? 2 anos. 2 anos. Ele passou no concurso. É também da Secretaria de Criciúma, né? Sim, Municipal de Educação. Exatamente, Secretaria Municipal de Educação. E tem a sua clínica também, junto com outros profissionais. E ele está, então, conosco para conversar sobre essa questão do retorno às aulas, dificuldade das falas da criança, né? Já começou com essa questão do celular. O celular pode ser um malefício no que diz respeito ao desenvolvimento da fala? Sim, quando nós estamos pensando na primeira infância, então ali 3, 4 anos é ruim. Tá. Sim. Nós não vamos conseguir impedir o uso. E aí, quando a gente tá falando de uso de tela, a gente não tá falando só do celular, a gente tá falando da TV, Sim. do tablet, né? É importante dizer, não, mas ele não usa celular, mas ele tá o dia inteiro na TV, né? A gente não vai conseguir, porque nós, enquanto adultos, não conseguimos mais ficar sem. Então, ele vai passar. A questão é que nós precisamos ter atenção ao conteúdo que ele tá assistindo. E eu até converso com os meus pais quando chegam, né, inicialmente assim, mas ele usa muito. Então senta junto. Senta junto, né? Interage. Você mediar o conteúdo da criança. Então nós vamos conversar. Então tá bom, nós vimos lá o desenho do Pocoyo. Pocoyo é horrível, tá? Porque ele não fala. Não fala. Ele não fala. Né? Então a criança não tem nenhuma um retorno que você falou, né? ele não consegue ter um padrão ali. Tá, mas tá bom, ele tá vendo o Pocoyo. Então agora a gente vai dizer o que o Pocoyo tá fazendo. Nós vamos entregar vocabulário para ele. Legal. Vamos conseguir trabalhar questões que são importantes da fala, o vocabulário, o conceito do que está acontecendo, a nomeação das coisas, né? Mas eu com ele. Sim, né? Eu acho que ficou bem claro. Agora, existe uma regra, Giovanni, existe uma regra de idade para começar a falar? Sim, nós temos o marco de desenvolvimento da fala. O que é isso? É quando a gente coloca uma regra, uma régua. Então a medicina e a psicologia estudaram anos isso, a fonoaudiologia estudaram anos isso, e nós colocamos uma régua. Então a criança a maioria começa a falar com quanto tempo? Então, para começar a falar, as primeiras palavras com 1 ano. Naquele aniversário, o pai vai lembrar, assim, os pais normalmente não sabem quando começou a falar, mas no aniversário, tava falando? Tá, então ele tava falando. O que ele fala com 1 ano? Mais 5 palavras. 1 ano, 1 ano e 2 é ok, tá tudo certo. Passou por 1 ano e 3, ok. Ele tá tentando, tá saindo au, miau, aua. Não precisa ser articulado, né? Papai, mamãe. Ok, deu 5 palavrinhas, tá tudo certo. Mas ele atrasou.
Ele demorou um pouquinho mais, foi passando 1 ano e meio, quase nos 2, daí ele começou a falar. Bom, aí a gente já tem que observar o que está acontecendo. Por quê? Pode ser que essa criança tenha pouco estímulo. Então, por exemplo, o uso de tela. Ela tá muito na tela. Mas ela pode ter uma deficiência auditiva adquirida, por exemplo, com dores de ouvido frequente, podem causar perda auditiva. E essa criança com menos retorno auditivo, ela vai ter dificuldade para aquisição. Sim. Ou ela pode ter alguma outra suspeita neurológica, por exemplo, como o autismo. Sim. Que é hoje o tema mais comum que as famílias nos trazem e buscam pelo receio desse desenvolvimento da criança estar atrasado, mas principalmente porque está sendo mais divulgado, né? Então é alguma coisa que chama atenção. Sim, agora assim, Giovanni, é que eu ouço muito, sou mãe de 2, né? Então assim, eu vivenciei isso muito, né? No começo, que eu ouço as mães, cada criança tem o seu tempo. E geralmente os pais não foi o caso dos meus filhos, que eles já entraram na escola muito cedo, eles tiveram estímulo, trocas muito cedo. Então eles falaram na idade considerada correta, como você falou, adequada, eu acho que é o termo correto, né? E daí eu ouço muito isso, e daí crianças, geralmente os pais botam depois dos 2 anos, não tem estímulo em casa, mas pode ser isso também. Pode ser falta de estímulo, quer dizer, uma família que é muito quieta ou tem dificuldade de interação com a criança, nós podemos ter isso. Eu não quero classificar como é errado ter filho nem muito jovem, nem muito velho, mas as questões geracionais são conflitantes. Quer dizer, eu ter pais muito mais velhos com uma criança bebê, o conflito geracional, como é que eu me comunico com essa criança, também pode afetar, né? Sim. Pode afetar a interação. Mas de qualquer forma, não só. Sim, mas de qualquer forma é importante fazer de uma forma bem didática para os pais que estão ouvindo. Até os 2 anos, se não teve algum tipo de desenvolvimento, 1 ano e meio ele tem que estar falando alguma coisa. Alguma coisa, daí tem que procurar o profissional. Isso, 2 anos, essa criança já está começando a fazer frase. Então, se a gente demorar a procurar auxílio, nós vamos demorar na aquisição da fala, que nós, né, que é o termo, aquisição de fala, aquisição de linguagem também, que é esse conceito, mas principalmente o desenvolvimento dessa criança fica afetado. Cada momento que a gente atrasa, outros marcos vão sendo afetados, não só da fala, mas também cognitivos. Sim. A troca de letrinhas. Meu filho tinha isso. A troca de letrinhas. Tipo cebolinha, né, no começo. O patolino, né? O patolino também. Quando é preocupante? Olha só, 5 anos e meio. Por quê? Porque com 5 anos e meio, essa criança já está se preparando para ir para o 1º ano. Para alfabetização. Adequada que no 1º ano ela não fale mais errado. E nenhum som. Então, qual que é o padrão? A gente considera que uma criança de 5 anos e meio, ela tem que ser entendida como um adulto. Então ela tá falando, ela tá sendo entendida. Ela não precisa ter o vocabulário de um adulto, mas ela tem que ser entendida. Então, sem a troca do tlen, né, para o trem, do tlatoi ou do tatoi para o trator, da poita para porta. Então ela não deveria mais ter. Conjugação verbal também conta, ou ainda não é ainda tão preocupante, ela né? ainda não, ela ainda tem erros, mas ela consegue formar frase. Consegue fazer frase, fazer discurso, recontar fatos do passado e projetar futuro. Ela pode errar, mas quando você corrige, ela acerta. Sim. E aí ela vai aplicar certo. E existe uma forma correta de corrigir a criança? Porque eu já vi muito isso, né? Tem gente que fala assim, não é porta, é porta. E eu já vi que você tem que repetir. A porta... Isso, nós podemos repetir, mas eu sempre uso esse exemplo, assim, ó. Quando, por exemplo, eu decido que vou emagrecer, eu só consigo emagrecer se eu criar consciência que eu tô gordinho, por que eu quero emagrecer. A mesma coisa acontece pra criança, ela precisa criar consciência. Então, não adianta eu ficar corrigindo a minha criança se ela não sabe o que tá acontecendo. Quer dizer, ela não percebe que tá falando errado. Você tem que contextualizar a criança. Tem que contextualizar, então. Quer dizer, olha só, aqui o papai não entendeu. Aqui tá saindo estranho. E aí a gente pode usar celular, né? Porque aí ele vira ferramenta. Grava a tua criança. Grava ela falando um pouquinho, assim, 15 segundos, e mostra pra ela. Vamos ver como é que o Enzo aqui falou?
O Enzo é mais comum, né? O Enzo e a Valentina. Né? Então, vamos ver como é que ele tá falando? Olha aqui. Ah, muito bem. Mas aqui o papai não entendeu. E aí eu vou dar o padrão, porque eu vou começar a contextualizar a criança que a dificuldade dela está em falar alguns sons. Tá. E aí, mostrar bem a posição da boca para a criança, a porta. Articulação. Articular bem com ela. Muita contação de história, que dá o padrão correto de fala. Mostra para a criança como é que produz isso. Então, mostrar o padrão de fala é adequado desde que eu auxilie a criança. Porque senão só pegação no pé. Tá. Sim. É. Agora, nós estamos falando de retorno às aulas, aí tem alguma alteração que pode ocorrer? O que os pais devem As prestar? trocas de fala, elas devem ser observadas no primeiro ano, para que não afete a alfabetização. Quer dizer, a criança que fala errado, ela não vai conseguir perceber esses sons, que é o que a gente usa como base na maioria das escolas para a escrita. Tá. Então, por exemplo, uma criança que está trocando P e B na fala, né? Tá falando bato pro pato. Ela pode trocar isso na escrita também, porque ela vai produzir errado. E o R também aí, vai escrever tempo, trem. Retorno às aulas das creches, né? É muito importante. Percebeu que a sua criança lá com 2 anos não está falando. Vamos olhar outros quesitos? Por exemplo, ela está interagindo com as crianças? Tá. Ela está conseguindo brincar? Ela consegue compartilhar brinquedo? Então a gente tem que observar esses fatos. Porque a fala, ela pode dizer muita coisa, no sentido literal. Sim. Que ela diz. Sim. Quem tem boca vai a Roma. Da comunicação, e do comportamento do que da criança está sentindo, né? Você estava falando ali que a clínica, por exemplo, vocês são interdisciplinar. Sim. Quer dizer, tem de tudo. Nós fazemos um trabalho multi, quer dizer, a criança, ela vem com uma dificuldade para mim, mas se a gente percebe numa triagem que nós fazemos já no início, na primeira fala com os pais, que ela tem outras dificuldades, por exemplo, de comportamento, tem dificuldades, é um perfil mais ansioso, é um perfil mais que a criança não consegue muito interagir com os outros, nós já fazemos essa fala vai vir pro fono, porque normalmente é o que mais chama atenção. Minha criança não está falando com 2 anos, mas ela pode ter outras questões. Então, ela pode ter dificuldade alimentar, né? Seletividade alimentar, pode estar recusando alimentos. Então a gente vai trabalhar com psico, com fono, com nutri, para que a gente consiga olhar o todo da criança. O todo da criança, é muito bom. Tem pergunta aqui do Van: como funciona esse processo para autistas? Assim, o marco do desenvolvimento, ele é para todas as crianças. Ok. Então, quando nós estamos nos referindo aos marcos de desenvolvimento, toda criança deveria estar no marco. A criança que foge ao marco, aí nós vamos começar a observar ela. É claro que nós não queremos, e isso é muito importante, nós não queremos que o autista transformar ele numa pessoa normal, porque não existe o normal. Só que nós precisamos que os marcos da fala, da linguagem sejam alcançados para que a interação social dessa criança melhore, para que o nível de escolaridade funcione bem. Então, o marco vai funcionar igual. 1 ano, primeiras palavras. 2 anos, primeiras frases curtas. 3 anos, pequenos discursos, né? Criança fofoqueira com 3 anos. É verdade. Né? 4 anos, quase uma fala totalmente compreensível. E 5 anos não falando mais errado. Sim. Nós vamos buscar isso dentro das limitações. Também com a criança com autismo, dentro da possibilidade dela. Claro. É importante dizer que não são todos os autistas que vão ser verbais. Isso vão que eu ia falar. perguntar, isso que eu ia perguntar. E aí, o que nós temos que considerar mais importante? A criança falando ou a criança se comunicando. E aí, nós vamos trabalhar com técnicas. A fonoaudiologia tem técnicas para isso, de comunicação alternativa, né? Nós temos profissionais, eu não trabalho nessa área, mas nós temos profissionais como a Tati Monteiro, que é maravilhosa em Criciúma. Que legal, isso é muito bom. Que trabalha com o intuito de nós conseguirmos que essa criança se comunique com Claro, tem interação social. E vocês identificam qual é a forma que a criança se comunica, se expressa melhor, então. Nós vamos conseguir. A comunicação alternativa não é única exclusivamente para quando mais nada deu certo. Então, ela também pode ser o início do tratamento. Ela não impede a fala, mas ela auxilia
principalmente para aquela criança que se irrita muito porque não consegue ser compreendida. Se frustra, né? Se frustra. Ô, Giovanni Kubiak, para isso. agora a questão da respiração pela boca, isso afeta o quanto a fala? Olha só, afeta a fala, por quê? Porque vai alterar estruturas, quer dizer, o rosto vai ficar mais longo, a língua vai ficar mais molinha. Então essa criança pode ter dificuldade em falar, por exemplo, o L, porque essa língua está caída. E não só afeta a fala, com a não aquisição de alguns fonemas, de alguns sonzinhos da fala, mas ela pode afetar também a aprendizagem da criança. Porque a partir do momento que nós temos, por exemplo, no primeiro, segundo ano, uma criança que respira pela boca, à noite ela vai continuar respirando pela boca. Ela vai roncar, ela vai babar. Ela pode não roncar e não babar, mas ela vai respirar pela boca. Ela vai ter um sono mais agitado. Tendo um sono mais agitado, ela não vai descansar tanto. Bola de neve, né? Quando ela não descansa muito, ela não descansa bem, o conhecimento que ela tem durante o dia não é armazenado. Nós armazenamos nosso conhecimento durante a noite, quando a gente entra naquele sono mais profundo. Se ela não dorme bem, ela não armazena bem o conhecimento. De manhã ela acorda cansada, irritada, ela vai para a escola irritada. Nossa, ela não vai conseguir pegar a próxima. Né? E no caso, a sua especialidade, a fonoaudiologia, ela trabalha também essa questão Nós trabalhamos. Essa é uma das minhas abordagens principais, assim, dentro da fono, com criança a partir de 4 anos. As alterações de respiração afetam, então, a aprendizagem, afetam a aquisição de fala, podem afetar também social, né? Aquela criança que está a todo momento com a boca aberta lá. Então, eu trabalho muito focado nisso. Num trabalho também junto com ou dentistas, quando é um caso que já está... Precisa desse auxílio que a questão óssea já está estruturada, quer dizer, ele já moldou dessa forma errada, então com dentistas, ou com otorrino, porque essa respiração oral pode acontecer por causa da alteração da adenoide, da amígdala. E assim, a criança vem com isso, a criança pode desenvolver isso, de uma hora para outra respirar pela boca. De onde vem essa questão? Principal causa que nós vamos ter para o respirador oral: bico. Eu ia perguntar. Porque ele cria o hábito desse buraco que fica, então quando tira o bico vai continuar naquela posição, então um hábito inadequado. Uma questão fisiológica da criança, quer dizer, ela pode ter adenoide, amígdala, muita gripe, rinite, sinusite, que é alergias no geral, que é muito comum aqui. Né, na nossa região. Também alterações estruturais no quesito de dentição dela, de crescimento orofacial, então no crescimento também pode afetar. Mas então nós temos umas questões fisiológicas, né? E questões de hábito. De hábito. Nós temos outra pergunta, eu acho que é a questão do autismo, da fala, da comunicação. É necessário trabalhar a família também? Sim. A família é uma dos pilares. Quando nós trabalhamos, e eu faço questão de conversar com os meus pais sobre isso, existem 3 pilares no tratamento fonoaudiológico. Um é o meu, com o conhecimento técnico para correção. O outro é a família, com esse apoio que nós vamos dar para a criança. E outro é a escola. Escola. Porque então, são assim, os ambientes onde a criança está, né? Quer dizer, assim, eu converso sempre com os pais. Quando a criança chega no meu consultório, eu faço uma visita à escola para conversar com os professores da turma. Porque tem muitas crianças que ficam o dia inteiro na escola. E o pai não vai saber responder pra você, e né? também a correção pode ser feita na escola com o auxílio do professor. Sim. Mas daí, aquilo que eu falei, não é pegação no pé, porque ele tá sendo orientado, o professor está sendo orientado. E a família, no autismo, principalmente, nesse quesito, é muito importante. A família ser apoiada, porque existe aquele luto inicial do laudo, a aceitação das dificuldades da criança, então ela ser apoiada. Não adianta só eu querer que a criança faça evolução nos marcos, mas a família precisa entender a limitação. Tem autistas que não vão aprender a ler e escrever. Agora, se ele conseguir ir ao banheiro,
bem. É uma vitória. É uma vitória. É um marco Sim. também atingido. Isso, Sim, a gente precisa pensar na funcionalidade dessa criança. Exatamente. Tá. E eu falo isso muito assim para os pais quando eu estou no consultório. Você não vai estar aqui para sempre. Então nós precisamos da independência autonomia para as crianças. dessas crianças. Sim, sim. Quando nós trabalhamos com autonomia, independência dessa criança, você pode faltar. Sim. E você pode faltar não porque você vai morrer. Você pode faltar porque você ficou preso no trânsito. Você pode faltar porque você ficou doente, você precisou viajar. Então, e né? mais qualidade de vida São para coisas criança. Exato. também, né? Exatamente. Ai, nosso tempo foi. Correu. Foi ótimo. Como é que faz para encontrar o nosso querido fonoaudiólogo Giovanni Kubiak? Olha só, eu estou no Instagram principalmente, a minha principal ferramenta, @dr.giovanni_kubiak. Tô seguindo, É tô seguindo. Giovanni, Você me né? seguiu. Giovanni. Isso, Giovanni Kubiak. Eu estou lá, eu trago bastante informação para os pais, que para legal. que eles percebam. E eu gostaria só de dar uma última dica. Claro. Porque agora só saindo um pouquinho das crianças, indo pro carnaval. Gente, cuidado com a voz no carnaval. Se for beber, cuidar para não gritar, tá bom? Senão vai ficar sem voz volta do carnaval segunda-feira, a com gente tem que ela. trabalhar, que em cima não vai parar, né? Nossa. Então, cuidado para não Ainda ficar bem que sem eu já vou voz. ficar quietinha em casa. Eu adorei, Giovanni, a sua dica. Eu sossego a voz. É o nosso instrumento de trabalho, né? Então, eu tento cuidar bastante. Adorei. Obrigada, Thay. Obrigado a muito legal. vocês. Ó, intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Estamos de volta com o Multiverso aqui na 92 Rock Pop. O Multiverso nos conecta. Muito obrigada pela sua companhia. E tem abraço da Lê, como você já ouviu. Pois é. Já tava ligado Eu no sou a microfone. pessoa que não manda muito abraço, Tá mas bom. hoje eu quero mandar um abraço especial pra Karen, minha amiga Karen lá de Floripa. Que legal. E o Davizinho, bonitinho, 8 meses de Davi na vida dela, que tá escutando a gente. Que legal, que legal. A gente tá conquistando o mundo com a Lê, hein? Já teve mensagem aqui, a Lê Monstra. Quem mandou? Deixa eu ver aqui. Monstra no sentido de que sabe tudo, tá? Tá. Deixa eu ver aqui, ó. Quem foi que mandou isso aqui? Ah, aqui, ó. Dali. É o Alan Yoyo. 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 Ok, Alan. YO. É isso aí. Ah, o Alan do Yoyo, será? O Alan deve ser. Ah, é o Alan Yoyo. Vierni. Será? É o Alan marido Olha, eu Davi? lendo literalmente, não tinha acento, daí eu li Yoyo. Vamos ver se é o Alan marido Davi. É, não tem foto aqui, mas deve ser. Deve ser. Eu chamei ele pra vir aqui dar uma entrevista pra gente. Muito tem uma história bom. bem legal se for ele. Gente, fique agora com Transtornados e depois tem Tabelando, tem a Voz do Brasil e Tabelando, Criciúma e Barra no estádio Heriberto Wilson com o nosso querido Matheus Mastella. Intervalo não, ficamos por aqui, mas ficamos no Transtornados. Então, estaremos aqui. Então, pra nós é intervalo, voltamos daqui a pouquinho no Transtornados. Até amanhã, gente, no Multiverso. A música nos conecta. 92 FM.